Meu amigo, minha amiga, PCNcast no ar. Um projeto tão sonhado, tão esperado que está acontecendo. Que coisa boa. Tá de frente para você aqui para contar histórias. É esse o nosso objetivo. Contar histórias, fazer você conhecer pessoas que fazem a diferença. Na sua vida, na minha, na vida da sociedade. Tem muita coisa bacana para a gente conversar por aqui. E eu não poderia começar esse projeto sem receber um cara que eu admiro muito, que hoje se tornou meu amigo e que é uma referência para muita gente, para um segmento como um todo. Quem está aqui comigo, já para vocês aqui, Jocélio Costa, o homem do Bar do Cuscuz. Obrigado pelo prestígio desse convite, de primeira logo ter você aqui. Eu que fico muito feliz por esse convite, Salim. Olha, você tem uma história, Jocélio, que você é uma figura bem controversa. No meio da nossa conversa, a gente vai conversar sobre isso. O seu estilo de gestão, a forma que você lida com seus relacionamentos. Para alguns até, poxa, o Jocélio é um cara muito fechado, muito inacessível. E por diversas vezes eu tive a oportunidade de ouvir de você que é quase que um mecanismo de defesa. Você vive num mundo muito competitivo, tanto no ramo da gastronomia como de show, a gente vai chegar lá com tudo isso. E você me dizia que se defende bem dessa forma. Você assume o rótulo de dizer assim, eu sou um cara fechado, difícil? Você assume? Sou uma pessoa tímida, sabe? Sou fechado, assim. Na verdade, isso vem do meu pai, é uma herança aí do meu pai. E assim, eu tenho... Na verdade, eu fui melhorando com o tempo. O quê? Muito. Melhorei bastante com o tempo, mas assim, eu sou uma pessoa tímida ainda hoje, mas eu tô um pouco mais destravado do que eu era antigamente. Bem mais destravado. Vocês vão notar, no decorrer da nossa conversa, vocês vão notar que ele realmente mudou muito. Até porque eu tenho já algum tempo, nossa amizade já vem de algum tempo, a gente já teve outras oportunidades de estar assim, tete a tete, conversando, e eu sei que você realmente evoluiu muito. Mas você evoluiu mesmo foi no sucesso de onde você coloca a mão. Você é praticamente tido como um Midas dentro do seu segmento. O Bar do Cuscuz é uma referência no Brasil. E eu pensei até, Jocélio, sinceramente, quando eu conversava com o Walter, nosso produtor que está aqui com a gente, sugerindo essa nossa conversa, eu disse, poxa, não é Walter não, o nome dele não, tá? Porque ele não quer que diga o nome dele. Enfim, vai que no meio da conversa eu digo. Eu disse, eu vou tentar puxar um Jocélio para tentar desmistificar um pouquinho esse estereótipo que algumas pessoas têm de você. Mas eu desisti. Eu prefiro voltar para a conversa que chama mais atenção na sua vida, que é esse legado de sucesso que é o Bar do Cuscuz. E eu não posso não aproveitar a sua presença aqui comigo e deixar isso registrado, inclusive para que sirva de inspiração para outras pessoas, que eu acho que é o grande objetivo. Bar do Cuscuz é, sem dúvida nenhuma, no contexto gastronômico brasileiro, uma das maiores referências de sucesso. E parte desse sucesso, ou boa parte desse sucesso, está personificado aqui na figura de Jocélio. Mas teve um início. E esse início tem um outro nome. Tem seu Juvelino. Juvelino Lúcio Barbosa. Juvelino Lúcio Barbosa. Qual foi o ano, de forma bem rudimentar, como foi que iniciou esse processo? Bar do Cuscuz. Na verdade, Celina, assim, meu pai, ele foi para São Paulo, né? Ele é do Santana, aqui, um interior, aqui no Cariri. E foi para São Paulo trabalhar lá, na verdade, numa construção. E passou um tempo lá, juntou uma grana e veio para Campina. E montou, na verdade, naquela época, era uma bodega, um balcão, que as pessoas iam lá tomar uma pinga e comer um tiragosto. Já era naquele bairro de periferia aqui? Não, era na Rua Chile. Primeiro Rua Chile, qual era o bairro? Rua Chile, ali é Monte Castelo, na verdade. Castelo. Eu não peguei essa parte, não. Eu já peguei aqui quando era na antiga Cachoeira. Lá Nova Brasília, né? Nova Brasília. Nova Brasília. Acho que é Nova Brasília. Acho que Rua Chile também é Nova Brasília. Na verdade, eu não sei se é Monte Castelo ou Nova Brasília. Para quem não se localizou, é um bairro de periferia aqui em Campina Grande. Quando eu digo periférico, não estou me referindo às questões sociais, mas ele fica localizado distante do centro. Exato. Vamos dizer assim, distante do centro. E meu pai começou lá e nessa época o cara ia tomar uma pinga, ele colocava o tiragosto. E o tiragosto era o cuscuz com carne de sol. E os próprios clientes na época começaram a dizer Bar do Cuscuz. E meu pai era só o que tinha.
Era cuscuz com carne de sol. E na época, meu pai chamava, era bar do boêmio, não era bar do cuscuz, era bar do boêmio. Só que as pessoas começaram a dizer, vamos pro bar do cuscuz, vamos ali no bar do cuscuz, no bar do cuscuz, até que ficou o nome bar do cuscuz. Então, depois dali da Rua Chile, foi para Nova Brasília, que é onde as pessoas mais conhecem, que era depois do pé de tambor lá, que aí ficou conhecido, algumas pessoas de Campina Grande ia lá, da alta sociedade. Isso, porque era um bar, era um bairro realmente de pessoas muito humildes. Então, mas Campina tem essa característica, né? A alta sociedade, os grandes empresários, as pessoas de referência gostam também de viver experiências gastronômicas em locais mais simples, de excelente comida. Foi mais ou menos isso que acabou destacando o bar. Isso. A comida, que era meu pai, né, na época... Ele mesmo fazia? Era, ele mesmo e minha mãe, né? Minha mãe e meu pai. Então, meu pai fazia o cuscuz, a carne de sol. Então, naquela época lá em Nova Brasília, era galinha, caipira, cuscuz, a rabada, que é muito conhecida. Você já tinha nascido na época, não? Na época, eu tinha, Celina, eu acho que eu tinha 11 anos por aí. 11 anos. E eu trabalhava aos domingos lá. Eu, no domingo... Fazendo o quê? Limpando as mesas. Todo domingo eu ia ficava limpando as mesas. Você lembra disso? Você tem memória afetiva disso? Tenho lembrança até de quanto eu ganhava, que era R$10 na época, né? R$10. Já tinha noção de dinheiro? Sabia? Ganhava o dinheiro e gastava? Não, ou guardava? eu chamava na época lá, era um bolão que a gente eu pegava os R$10 toda semana. E, já gostava de fazer uma fezinha? Não, mas não era nem fezinha, era um bolão que juntava e com 2, 3 meses recebia o dinheiro lá, tinha quem era o primeiro, o segundo. Era uma forma de poupar, lembro disso, existia essa modalidade. Eu comprei meu primeiro celular nessa modalidade, você fazia uma divisão, juntava um grupo de 10 pessoas, todo mundo pagava uma parcela por mês, referente a 10 partes de um celular, e todo mundo tirava um no mês. Era isso. Só que era em dinheiro, né? Aí eu juntava, pegava. Para quem vê o Bar do Cuscuz hoje, naquela mega estrutura, tanto aqui como em Recife, como em João Pessoa, daqui a pouco você conta como chegou lá em cada uma. No início, a estrutura física do bar era completamente oposta do que vocês oferecem hoje. Você tem memória de como era a mesa, quantas mesas, sobre estrutura? Eu estou perguntando porque eu sei, porque eu frequentei. Então eu quero saber se você lembra disso. Eu tenho, na verdade, a gente em Nova Brasília, quando foi para Nova Brasília, a gente tinha 12 mesas, né? 12 mesas na época lá. Hoje, quantas pessoas cabem no Bar de Campina? Hoje são 800 pessoas. Dá 220 mesas, mais ou menos. Mas a gente, quando saiu, na verdade, a gente saiu de Nova Brasília, em 1999, né? Que a gente veio para aqui, para o Açude Velho. E meu pai, na época, saiu de Nova Brasília, na verdade, por conta ficou muito pesado lá, por conta do bandido, começou a ter assalto. E os clientes começaram a sair e dizer, não, eu não vou mais no Bar do Cuscuz, por conta que a gente tem um risco de ser assaltado. E meu pai teve a coragem, na verdade, de vir aqui para o Açude Velho. Ele só tinha, eu costumo dizer assim, ele só tinha só a vida. Esse foi um momento chave que aí foi quando eu lhe conheci pessoalmente. E normalmente eu inclusive conto essa história dizendo que ali foi o grande divisor de águas da história do Bar do Cuscuz. Foi uma decisão, você já comentou que foi uma decisão que aconteceu por pressão, né, uma pressão em virtude de um fenômeno social que é a violência, mas que também, ao mesmo tempo, representava um passo muito grande para quem estava num bairro periférico, vindo para 1 metro quadrado dos mais caros da cidade, que é no entorno da Severino Cruz. O Bar do Cuscuz, para quem não sabe, está no mesmo lugar até hoje, depois desse momento, só que ganhou, obviamente, algumas reformas. Você já participou dessa decisão? Não. Aí essa decisão foi dele? A decisão foi 100% no Engraçado, meu pai. Eu achava que você tinha participado desse momento. Não. Nessa época eu tinha 13 anos, né? Em 99. Eu tinha 13 anos e foi uma decisão, na verdade, guiada por Deus. Foi Deus que colocou meu pai para escolher aquele ponto, que graças a Deus o sucesso foi uma decisão assim muito pesada para meu pai, porque assim, eu lembro assim que minha mãe, não vamos, tal, mas meu pai, vamos fazer lá. Mas ele já estava capitalizado, José? O bar já conseguia
deixar uma reserva para que ele pudesse pensar no futuro de vocês. A sua origem é uma origem muito simples. Sim, meu pai tinha só a vida para lá, na verdade, né? Assim, o aluguel lá na época foi R$300, era o aluguel. O primeiro aluguel do Bar do Cuscuz, R$300. E meu pai contou com a ajuda dos amigos. Cada um entrou, porque meu pai não tinha um dinheiro, e como ele começou, que os amigos que frequentavam o Bar do Cuscuz começou a falar: Juvelino, vai que eu te dou a madeira. Mas aí meu pai sempre foi muito certo. Você lembra algum nome de algum amigo desse que ajudou? Se está vivo até hoje, enfim, se... Na verdade, eu lembro do que era, acho que era madeireira, que era Dr. Antunes, que era pai de Jean, pai de Jean. Sim, eu sei. Até teve uma loja de imóveis planejados. De imóveis planejados, isso, pronto. Perfeitamente. Eu não sei o que Antunes era. Eu lembro na época isso aí. Aí meu pai foi, aí eu acho que quem fez tudo, na verdade, porque a estrutura toda era de madeira. E ele chegou e disse, aí meu pai perguntou, quando é que eu pago? Ele disse, quando você tiver o dinheiro, você me paga. Então isso eu lembro muito bem, assim, na época. E meu pai até hoje fala, e assim, quando meu pai começa a falar sobre isso, meu pai começa a chorar logo, porque assim, meu pai até hoje é muito grato a ele, como outras pessoas no decorrer que ajudaram, na verdade, mais comigo, né? Depois que em 99, nesse primeiro ano, eu comecei a trabalhar de garçom. Eu estudava... Já com quantos anos? 13 anos. 13 anos. Eu comecei a trabalhar de garçom, calça preta, camisa branca, tinha horário para chegar, meu pai era muito rígido. Recebia assim, por isso? Recebia. Ganhava 10% na época, ganhava muito bem. Eu ainda lembro você servindo. Eu ainda lembro o José servindo na mesa do Bar do Cuscuz, quando na época, veja se eu tô errado, o Bar do Cuscuz era praticamente em vários níveis, em vários batentes. Não é? Acho que subia o carro na lateral. Subia o carro na lateral e eram vários batentes. Perfeitamente. Aí tinha a primeira parte que tinha 12 mesas e a segunda parte que tinha 24 mesas. Então a gente foi para lá com 36 mesas. E o sucesso foi instantâneo? Foi. Graças a Deus, assim, eu acho que meu pai, quando abriu lá, era casa cheia, só que meu pai tinha umas particularidades, na verdade, Salino, que é o seguinte, 10 horas da noite, se tivesse assistindo um jogo de futebol, tivesse no primeiro tempo... Fechava o bar. Ele ia lá, desligava a televisão... Por que você não puxou isso dele, José? Não. Por que você teve que adentrar até a madrugada? Diga. É porque tem que faturar, né? Como é que vai pagar as contas? Então, assim, meu pai... E, na verdade, quando eu entrei, aí eu trabalhei dos 13 até os 18, mais ou menos, 17 anos de garçom, e meu pai teve uma crise de coluna e ficou uns 6 meses em casa. E nessa época, quem assumiu o restaurante foi eu, né? Em virtude de um problema de saúde do meu seu pai, você acabou assumindo. Aí, quando ele teve esse problema... Ele dava autonomia para resolver? Não, quando ele teve esse problema de saúde, aí eu disse, agora é minha hora, né? De conseguir... Você já vislumbrava que aquele negócio poderia ser muito maior? Tinha muito potencial. Eu achava, e eu sempre chegava para ele, aí a gente chegava, tenta, e vamos até meia-noite. Não, até 10 horas tá bom demais. Vamos até 11. Era inicialmente, então, um bar diurno? Diurno. Era almoço e jantar, não tinha música ao vivo na época, não tinha nada. E quando meu pai teve essa crise... Aí eu coloquei música ao vivo, começou a ir até meia-noite. A revelia do seu Júlio. Aí quando meu pai voltou, quando ele viu tudo, aí ele disse, então tá indo bem aí. Ele abriu o caixa do Bar do Cuscuz e ele disse, desse jeito, assim, pode, esse meu menino tem futuro. Deixe 90% para mim, fique 10% com você e resolva aí. Aí, assim, eu comecei a administrar e, assim, sempre eu fui muito, Celino, de reinvestir dentro do negócio. Eu ganhava, colocava dentro. Ganhava, colocava dentro. Sempre fui assim, porque, assim, tem muitos empresários por aí que fazem um investimento único e não cuida do negócio como ele deve. Eu costumo dizer o seguinte, quem deve ser rico, na verdade, é a empresa, não o empresário. O empresário, ele deve... se sustentar do mínimo possível. A empresa tem que ser rica. Essa filosofia até hoje? Até hoje. A gente
sempre tá, assim, acho que a cada 2 anos eu faço algum tipo de reforma no bar do Cuscuz. Mexo, nem que seja uma parede, quebra aqui, modifico lá, vai para um lugar, para tentar sempre ir acompanhando o mercado, porque o mercado hoje ele muda muito rápido, né? Então, se você não tiver antenado a isso, você perde o fio da meada, como se fala. Mas para fazer justiça, a gente falou do seu pai, você citou sua mãe também. Você, obviamente, você é o cara que é conhecido como o CEO da operação, mas você tem pessoas ao seu lado, suas irmãs, que também são braços importantes na gestão. Como é que vocês dividem isso dentro de casa? uma história engraçada com minha irmã é o seguinte, que minhas irmãs na época, né, eram casadas e os maridos tinham cada um seu negócio. E elas foram tomar conta junto com o marido lá e eu fui o único que continuou. O bar do Cuscuz ainda é pequeno. Pequeno. E eu fui o único que fiquei com meu pai e com minha mãe dentro da operação. E assim, gostava muito, sempre amei o bar do Cuscuz e sempre estava de dentro no negócio. E quando foi crescendo o negócio, né, e eu nunca fui assim de financeiro, nunca fui de ficar na frente do computador. E quando a gente começou a ter mais e ter mais estrutura, crescer mais, isso, aí eu cheguei a um ponto de dizer assim, chamei minha irmã e disse, ó, toma conta aí do financeiro porque eu não tenho condições, vamos dividir aqui, eu fico com a parte operacional toda e você fica com a parte do financeiro. Então até hoje minha irmã faz isso, né? Então minha irmã toma conta de todo o financeiro, de todas as operações, certo? Do grupo, e eu tomo conta do operacional. Com o passar do tempo, minha outra irmã, a gente abriu outra operação. Quer dizer, na verdade o grupo foi crescendo e você foi precisando, efetivamente, delegar funções. Né? Nada melhor do que quem consegue delegar e delega para quem você tem confiança, principalmente os seus mais próximos. Né? Daqui a pouco a gente vai tentar entender o tamanho, a dimensão do que essa estrutura denominada pelo próprio Josélio de grupo, que quando chega com essa nomenclatura a gente sabe, a gente entende a dimensão do que é isso economicamente. Daqui a pouco você conta um pouquinho mais. Mas essa sua entrada, em virtude da doença não, do problema de saúde temporário do seu Juvelino, acabou revelando um novo gestor que tinha um olhar diferenciado para o negócio, que acabou fazendo valer esse olhar, inclusive com a anuência do seu próprio pai, que até então era quem tomava conta de tudo. Mas se eu tivesse que pedir para que você buscasse na linha do tempo um momento que foi o divisor de águas na história de vocês. De tantos anos, são quantos anos? Do bar do Cuscuz? Funcionando. 52 anos. 52 anos. Pouquíssimas empresas do Brasil chegam, inclusive, a essa marca. Mas qual foi o momento que deixou de ser o pequeno negócio, apesar de rentável, apesar de sustentar a família, para ser a referência que vocês são hoje? Quando é que você, como gestor, entendeu que esse momento aconteceu? Celina, assim, eu acho que o grande divisor de águas do bar do Cuscuz foi quando eu coloquei, na verdade, entrei na publicidade. Comecei a fazer investimentos em televisão, outdoor, certo? Naquela época não era tão forte rede social, mas assim... Não existia rede social praticamente, né? Na época não existia. Estava iniciando. Acho que era Twitter, Twitter, Orkut, eu acho, Facebook, isso, enfim. Isso. Não tinha força comercial, né? Não tinha esse intuito comercial a rede social. Mas assim, a gente começou, na época, a gente tinha uma agência chamada WA, que foi a nossa primeira agência, que é de Alex, que era de Alex na época, e a gente começou a fazer alguns filmes, certo? Que era, naquela época, era totalmente inovador e fora da curva. E aquilo chamava muita atenção. E a gente começou a fazer investimentos, tanto nas TVs abertas como outdoor. A mídia, então. Na mídia. A mídia diferenciada talvez tenha projetado o Bar do Cuscuz. Isso. Aí o resultado lhe mostrou isso, que era o caminho a ser seguido? Mostrou de imediato, assim, o retorno, na época, vinha... Você tinha quantos anos? Tinha 20 anos, por aí. O que mais me admira nisso tudo, primeiro, o seu reconhecimento, que foi uma força externa que acabou lhe provocando tudo isso. Você não trouxe para si o porquê desse sucesso todo, o motivo desse sucesso todo, que é muito comum jovens empresários egocêntricos que vivem no sucesso e atribuir para si
toda a consequência daquilo, você já começa dividindo aí seu pai, seus irmãos, suas irmãs, Alex, a agência, a mídia, enfim, mostrando que realmente é uma soma de fatores que acaba contribuindo para que um negócio dê certo. Mas quando você diz que foi disruptivo na comunicação, como é que Josélio, sem formação acadêmica na área de comunicação, com pouca vivência ainda do negócio, deu liberdade para que uma empresa de publicidade pudesse, e eu lembro que realmente foi disruptivo tudo isso, eu não sei se no seu Instagram tem algum resgate dessas campanhas, era algo realmente fora da curva na época. Como é que você entendeu, e não é normal, na época, um empresário dar autonomia para uma agência trabalhar, uma concepção de comunicação que até então não era rotineira? Como é que você olhou e disse assim, eu vou fazer o diferente? Porque mais ou menos, o sentimento é mais ou menos esse, né? Vou fazer o diferente, foi mais ou menos isso. Até hoje, assim, o meu sentimento, o que eu fiz naquela época é a mesma coisa que eu faço hoje. Exemplo, a gente tem algumas pessoas que passam, na verdade, e que eu dou total autonomia para poder, a pessoa chega, existe isso e isso, Vai lá e faz. Vai, faz e vamos ver o que é que vai dar. Sempre eu arrisco, eu sou muito assim, na verdade, eu sou muito... As pessoas dizem, eu sou exagerado, até demais, assim, eu gosto de fazer tudo muito bem feito, com qualidade, certo? Mas eu me cobro demais, assim, eu sempre quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo a mais, isso em todas as minhas coisas que eu vou fazer, eu quero sempre fazer a mais do que o normal. Você é tido como um grande negociador, né? Por diversas vezes até daquele murrinha mesmo, aquele que vai até as últimas para sangrar. E às vezes você é mal interpretado. Você pode ser mal interpretado. Não, o Josélio é aquele cara que quer sugar do máximo ali da parceria, do parceiro, do fornecedor. Isso talvez tenha ajudado a ser uma empresa tão sólida, o Bar do Cuscuz ser uma empresa tão sólida. Não tô, aí eu não vou realmente lhe atribuir a ser murrinha, usando expressão popular. Mas essa perspicácia na negociação, aprender a negociar foi um ponto também, um divisor de águas? Com certeza. Foi um fator de decisão? Com certeza, porque assim, toda empresa, na verdade, todo empresário aqui, o seguinte, ele tem uma conta por trás. Ele paga, é muito caro ter uma empresa hoje. Então, hoje, cada centavo que um empresário economiza, isso faz total diferença. Total diferença. Se a gente não souber, na verdade, negociar, a compra hoje no restaurante é que faz total diferença. Não é a venda, é a compra. Então, a compra é que faz total diferença. A venda, na verdade, a gente vai lá, tabela, mas se a gente não comprar bem, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. Engraçado como a vida é um eterno aprendizado, né? Porque é uma perspectiva sobre o negócio que eu, particularmente, quase 50 anos, não tinha. Que a compra, em algum momento, fosse mais importante do que o próprio processo de venda, que todo mundo perde tanto tempo para montar um preço, e para precificar, e às vezes a compra é o resultado de tudo isso. Eu queria inclusive agradecer ao Bar do Cuscuz, essa água mineral tá sensacional que vocês estão servindo aqui pra gente. Obrigado, viu, Walter, que você tá aí na produção. Obrigado por essa. Isso é um chá, sabe? Um chá é um chá, especial, né? E é um chá que deixa a gente bem, né? Tô me sentindo mais leve agora. Eu tô sentindo, você já soltou total. Olha, falar de sucesso é sempre muito bom. Eu sei que é impossível falar sobre o dia a dia até você chegar aqui, dia por dia. Mas falar de sucesso é falar também das coisas ruins que o sucesso desperta. Quem convive com o sucesso, mesmo sabendo de toda a caminhada e a dificuldade para chegar até ali, mas precisa aprender também a conviver com os maus sentimentos que às vezes estão muito perto da gente. Como, por exemplo, da inveja, das pessoas que... E a gente é testemunha, quem é de Campina, quem é da Paraíba, que está assistindo esse podcast nesse exato momento, sabe do que eu vou falar aqui agora. Vários foram os negócios que nasceram sob a luz de como o Bar do Cuscuz fazia o negócio. Alguns deram certo, outros naufragaram, né? A gente não consegue enxergar mais. Mas você viu isso tudo. Como é que você lidava com isso? Não vem me dizer, o sucesso é para ser compartilhado. Em algum momento você se magoou, se chateou, perdeu amigos, pessoas que eram próximas, que tentaram fazer a mesma coisa. Existiu isso em algum momento? Já chorei muito dentro do quarto, trancado, de raiva. Mas assim, eu sou uma pessoa que...
como as pessoas falam, assim, eu tenho uma casca, certo? Mas sou muito frágil, assim, e assim... Normalmente as pessoas que são, né, que carregam essa casca, no interior ela é um pouco mais... Usa a casca até para se proteger. Na verdade, assim, passaram já, a gente, na verdade, todos esses anos, eu acho que já fazem 21, 22 anos que eu tô à frente do Bate Cuscuz, mas assim, a gente já passou de tudo na vida, já passou de chegar um dia da gente não conseguir ter música ao vivo no restaurante, e a gente só conseguir colocar a música ao vivo novamente por conta, depois que colocasse uma acústica, colocasse vidro, colocasse tudo isso, e a gente não tinha condições de fazer. E mais uma vez, por amizade, chegou um empresário de Campina que chegou para mim e disse a mesma coisa, para você ver como é o destino. Assim, chegou a mesma coisa, como eu contei agora há pouco, do meu pai, de chegar e dizer, olha, eu vou te dar os vidros e quando tu tiver o dinheiro, tu me paga. Que, não sei se eu posso, né? Pode. Que é a Altamir da Qualividros, que chegou para mim e disse assim, olha, quando eu vou colocar os vidros, quando tu tiver o dinheiro, tu me paga, José. Então, até hoje, eu sou grato à Altamir, certo? Eu já disse isso aí lá, inclusive há um mês atrás, eu disse, Altamir, eu sou muito grato a você por isso, porque assim, foi uma das pessoas que passaram, que ajudaram ao Bate Cuscuz estar hoje onde está. A Altamir faz parte disso, porque a gente não tinha condições de fazer isso. Quando você fala que alguém chegou e obrigou vocês a evoluírem, por exemplo, ou então a reformar, fazer uma acústica, porque não podia mais tocar a música ao vivo, em algum momento você se sentiu perseguido? Você foi perseguido por ser Bate Cuscuz, por crescer, por dar dando certo? Você sentiu em algum momento que alguém te perseguiu? Salina, é o seguinte, eu acho que não assim, eu acho que, porque é o seguinte, o sucesso, na verdade, quem está lá no topo, as pessoas vão atirar quem está lá no topo, vão querer derrubar quem está lá em cima. Então, na verdade, como o Bate Cuscuz sempre foi vitrine, o Bate Cuscuz é muito exposto. Então, particularmente, o que é que eu acho? Se as pessoas, como as pessoas têm muito, tudo Bate Cuscuz, Bate Cuscuz, Bate Cuscuz, então o que é que acontece? Automaticamente, todas as fiscalizações, enfim, tudo que acontece que é para ser com todos, mas não é, infelizmente não é, que era para ser com todos, acontece com Bate Cuscuz. É como se fosse o bode expiatório. Usa o Bate Cuscuz como bucha de canhão, que é a expressão que normalmente a turma usa. A gente fala disso. Eu vi que teve um momento quando você citava o Altamir que você se emocionou. E está muito ligado, talvez, a um momento que você, por exemplo, com muita humildade, reconhece que alguém te ajudou, você não tinha condição para aquilo. A gente falou muito de sucesso e de alegria, mas alguns momentos difíceis devem ter acontecido nessa trajetória. No processo inteiro, o que é que você lembra? Aquele que deu vontade de desistir, ou que você se questionou, será que vai dar certo? Qual foi o momento mais difícil? Salim, teve vários, assim. Teve quando a gente foi para João Pessoa, na época, em 2016. Na verdade, quando a gente foi para João Pessoa, eu fui o único na minha casa, na verdade, na família, que acreditava no projeto de João Pessoa. E, assim, rapaz, todo mundo que foi para João Pessoa, saiu de Campina Grande e foi para João Pessoa, deu errado, voltou. Tinha muito isso na época. Deu errado, voltou. Não deixa de ser verdade. Na área da gastronomia, sim. Você é um dos poucos cases de que saiu de Campina Grande, foi para João Pessoa e se estabeleceu, porque vários tentaram isso e realmente voltaram. É verdade. Quem lhe passou essa informação estava certíssimo. E eu tinha aquilo e cheguei em João Pessoa, na verdade, de Campina Grande, e tinha uma rejeição na época com pessoas de Campina Grande, da capital, e a gente começou a operação e eu lembro na época que assim, todo mundo lá, o comércio, bar e restaurante era contra o Bate Cuscuz, por conta de preços que a gente sempre... Você foi uma marca de você. Uma marca, então chegaram até, na verdade, a dizer, não, você não pode vender por esse preço. E eu disse o seguinte, não, quem está comprando sou eu sei quanto é que eu posso vender.
Eu vendo por quanto eu achar que cabe ali para eu poder comercializar aquele produto. Então, aquilo ali, na verdade, então foram muitas coisas assim. Exemplo, o início lá foi muito pesado e eu ia todos os dias. Eu morava em Ponta de Campina, o Bar do Cuscuz é Cabo Branco, Ponta de Campina. Eu ia chorando todos os dias para casa, dentro do carro. Eu não chorava lá, né? Porque eu tinha que ser forte. Então, eu ia chorando todos os dias para Ponta de Campina e eu falava o seguinte: só eu e Deus dentro do carro. E eu falava: amanhã, quando eu voltar, eu vou fechar. Sério isso, bicho? Todos os dias. Eu passei assim 3, 4 meses da minha vida. Todos porque era a pressão? A pressão era muito grande e tudo dava errado, entendeu? Então tudo a gente lançou, na verdade, eu me lembro como hoje, Celino, assim, tinha um litro de uísque que na época a gente lançou lá como litro e não existia aquela embalagem de litro, existia de 750 ml. E não, acho não era Odupá não, era outra embalagem. E na época, quando a gente lançou, toda a mídia bateu em cima, e confusão, e devolve. E assim, algumas coisas, como a gente chegou lá e vinha de Campina Grande, então a pressão era muito grande. Era acentuada. Era muito, muito maior do que o normal. Então, como eu já tinha um peso nas costas de dizer assim, não, as pessoas falaram, vai dar errado. Eu me lembro como hoje, um amigo nosso, que eu não vou falar, não vou citar o nome, chegou lá antes da inauguração, uma semana antes, parou o carro, veio falar comigo e falou o seguinte: rapaz, tu é doido colocar aqui, nesse local, aqui já deu errado tal negócio, tal negócio, tal negócio. Quando ele terminou de falar, eu disse: muito obrigado pela força, mas vai dar certo, se Deus quiser. E até hoje a gente está em João Pessoa, graças a Deus, e assim, com muito trabalho, existem os problemas, todo negócio, mas assim, difícil. Quem era o teu apoio na hora do momento difícil? Você pensava em quem ou em o quê quando em algum momento pensou em desistir? Não, meu apoio, assim, eu sempre fui muito fechado, sabe? Muito na minha. Assim, meu apoio era Deus. Assim, eu não compartilhava isso com ninguém. Até Você é católico? Você é católico? Sou católico. Até para não machucar, para não levar, eu nunca levei nenhuma preocupação para meu pai e para minha mãe. Nunca. Nunca na minha vida. Desde os 13 anos de idade, dos 13 anos para cá, eu nunca, dos 13 anos, Celino, quem pagava meu colégio, quem comprava roupa, com meu próprio dinheiro, era eu. Então, dos 13 anos para cá, eu nunca levei problema para meu pai e para minha mãe. Zero. Eu sempre deixei eles blindados ali para não levar nenhum tipo de problema para eles. A gente fala, você falou de litro, de um problema eventual envolvendo um litro, e veio a lembrança da importância do... Isso faz parte dentro do contexto também de disrupção de vocês. Eu acho que o primeiro grande clube de uísque bem sucedido da Paraíba, eu acho que foi o Bar do Cuscuz, quiçá do Nordeste. Na minha opinião, como cliente também, eu acho que foi o grande diferencial da casa era aquele clube do uísque. Chegou-se a comentar, numa época, que o Bar do Cuscuz era o maior clube do uísque do Brasil. Isso é verdade? Verdade. E eu tenho uma história... Quais são as marcas do Bar do Cuscuz? Em números. O maior clube do uísque do Brasil. Você já está confirmando aqui para mim que você é. Tem outra marca, vou antecipar algumas coisas aqui. O maior iFood do Brasil. É o maior iFood do Brasil? Maior loja, maior CNPJ, na verdade, não como rede, lógico que existem outras redes. Claro, certo. Mas CNPJ, a gente é o maior do Brasil no iFood. Assim, são parceiros, assim, que eu sou muito grato também, que é Ambev. A gente tem contrato com a Ambev há 30 anos. Vocês, para o recall da Ambev Brasil, o Bar do Cuscuz também tem grande representatividade? Tem, grande. Vamos dizer, do jeito que eu falei do Clube do Whisky, enfim, da cerveja. O Bar do Cuscuz é um dos maiores vendedores de cerveja do Brasil? Sim, com relação na verdade lá, fala quando pega cerveja, pega chopp, toda essa
mas a gente está bem representado no Brasil com a Ambev, um dos maiores clientes. Então eu vou desvendar um dos maiores segredos do Bar do Cuscuz aqui para você de todo o Brasil, principalmente você do segmento, que se pergunta como é que o Bar do Cuscuz consegue vender tão barato. Acho que essa é a grande pergunta que é feita a você na vida inteira. É esse poder de barganha com as grandes marcas, e aí eu vou envolver inclusive distribuidores de alimentos também, que faz com que você tenha margem para vender como você vende. Porque isso aí não seria um segredo. Isso é uma máxima de mercado. Quando eu tenho volume, eu tenho um poder de negociação maior. É isso que faz o Bar do Cuscuz ser diferente. Ou você diz, olha, eu vou abrir mão da minha margem de lucro, que eu não acredito. Como empresário, não acredito que seja isso. Dá para contar esse segredo? Não, parceria. Sim, como eu falei, assim, Ambev, 30 anos, iFood, tenho muitos amigos lá dentro. Assim, sou muito bem recebido em todas essas empresas. E são empresas que, quando eu levanto a mão para pedir alguma coisa, sempre estão do meu lado. Como São Brás, certo? São Brás é outra que está com meu pai há, acho que 40 anos, muito tempo aí. São Brás que produz o famoso cuscuz, o Bar do Cuscuz. São Brás, que antigamente era Vitamilho. Foi vendido a Vitamilho, agora com São Brás. Então a gente tem parceria há muito tempo. Inclusive, com relação a falando do Clube do Whisky, o engraçado, o curioso na época era Ballantines, como você falou. E eu vou fazer um Clube do Whisky. Aí cheguei... Foi sua essa ideia? Foi. Vou fazer um Clube do Whisky. Se você quiser me dar alguma ideia, Jocélio, para eu fazer na minha vida, pode mandar de madrugada, pode mandar mensagem. Pode me ligar. Pode me ligar, não tem problema. E na época, Celino, foi curioso assim, que eu fiz uma negociação, comprei 100 caixas de Ballantines. A caixa de Ballantines vem com 12 unidades. E comprei 100 caixas, coloquei um preço lá, Clube do Whisky e tal. E na época fui para uma viagem, não lembro, não me recordo bem. E pensava que quando eu ia chegar ia ter vendido 20 caixas, 30 caixas. As 100 caixas estavam lá, não tinha saído um litro. Não tinha vendido. Não tinha vendido. E eu cheguei novamente, que era Pernod Ricard, que é da Ballantines, e cheguei novamente pro pessoal, pro gerente, falei, cara, precisa da tua ajuda. Disse, mas como é que tu vai resolver isso? Eu disse, tem um jeito. Você me dá uma porcentagem bonificada, que eu vou começar a beber Ballantines, e os amigos, quem eu conheço, eu vou começar a dizer que o uísque é bom e vou colocar na mesa e na festa. Virou o promotor do uísque. E a gente começou e veio uma ideia, na verdade, da agência na época, e a gente bateu bola junto com a agência, que era o seguinte, aqui no Bar do Cuscuz você só paga a metade. E a gente fez uma campanha na época que era, o cara ia na barbearia, ia fazer a barba, o cara só fazia a metade da barba. Lembro demais. A metade da barba e o cara só pagava a metade. Sempre pagando a metade no táxi, o cara... Ele era tão acostumado, na verdade, a pagar a metade, no táxi era R$50, ele só chegava e pagava 25. Aí o cara, não, falta o resto, disse, não, só paga a metade. Daí começou a lenda de que no Bar do Cuscuz tudo era mais barato. Então, o Clube do Whisky tem essa força até hoje. Sim, depois você lança essa campanha do metade. Aí lancei a campanha do metade e começou a sair. Então a gente se tornou o maior clube do Brasil, maior vendedor de Ballantines do Brasil. Inclusive tem um vídeo no YouTube, bem assim, era lá no Parque do Povo, na época, eu falando que a gente tinha sido, na verdade, eu recebi prêmio, viagem... Na época, que a gente era o maior consumidor de Ballantines do Brasil, era o Bar do Cuscuz. Que não tinha também um costume muito aqui na cidade, Paraíba, com relação a destilado. Isso. E a gente trouxe esse consumo e, graças a Deus, depois o ciclo encerrou com Pernod, a gente fechou com Diageo, né? Fechou com Diageo, a gente tem parceria com Diageo. Enfim... A gente tem essas histórias aí com relação a Clube do Whisky. Bar do Cuscuz, você citou no início da nossa conversa a importância dessa sua inquietude, de querer estar sempre renovando, sempre reformando, sempre trazendo o novo. O Bar do Cuscuz hoje talvez seja mais conhecido como BDC do que como o próprio Bar do Cuscuz, que foi
creio eu, há uns 10 anos, uma tendência de mercado também, essa diminuição, o uso de siglas, enfim, por grandes marcas no mundo, e você sempre estava antenado a isso. Mas nós estamos em 2025 e você não deixou de ser inquieto. Eu preciso entender qual o caminho que o Bar do Cuscuz vai percorrer. Hoje você tem Bar do Cuscuz em João Pessoa, Campina Grande e Recife. E eu lembro, quando você inaugura em Recife, todo o Nordeste se movimentou, inclusive as pessoas sabiam que eu era seu amigo, as pessoas me ligavam. Eu preciso falar com o Jocélio para oferecer um terreno em Natal, um terreno em Maceió. Quais são os projetos para o Bar do Cuscuz? Por quê? Eu estou perguntando isso, Jocélio. Dentro do segmento, é muito difícil. Você vai nominar pouquíssimos restaurantes no Brasil com essa vida funcionando, com esse período de funcionamento. Eu consigo imaginar, você consegue imaginar mais 50 anos de Bar do Cuscuz? Qual é o caminho que você vai percorrer agora? É crescer, é organizar o que já tem, é dar conta do que já tem, que é um grupo muito grande, daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Qual é o caminho a percorrer com o BDC? A partir de agora. Eu acho que mais 50 eu acho que é pouco. Acho que pode ser um pouco mais. Já tem os herdeiros? Já tem sobrinho já dentro da operação, já tô. Que eu tô já daqui a uns 30 anos eu aposento, então vai aprendendo aqui. E assim, eu acho que essa trajetória do Bar do Cuscuz, eu tô precisando de um reforço. Daqui a uns 2, se ele ouvir quando ele assistir isso aqui, daqui a 2 anos eu ganho um reforço, que é Hulk, ele deve parar de jogar futebol. Sim, um reforço para estar junto com você no projeto de expansão, porque ele já é seu parceiro. Ele é meu sócio lá na operação de Recife, né? Então, e assim, essa expansão a gente pensa, na verdade, Hulk parece muito comigo, assim, com relação a muito empresário, Isso. Tem outras coisas, outros negócios também. E eu tô dizendo a ele, quando tu parar, tu vai ser meu reforço pra gente dividir as tarefas aí. Você já viu aí que tá ruim de sócio, né? Deve estar preocupado se o sócio está capitalizado ou não para levar esse projeto com você. Por falar nisso, como é que começa a sua história com o Hulk? Todo mundo tem muito essa dúvida. Você não é do segmento esportivo, não sei nem se você joga futebol direito. Eu sei que você é muito amigo de Bebel, frequenta a casa de Bebel, que tem um campo que recebe os grandes jogadores aqui da Paraíba, normalmente, e nunca lhe vi com uma chuteira. Não sei se você é adepto disso. Como é que Hulk entra na sua vida ou você entra na vida de Hulk e se tornam sócios? Na verdade, eu conheço Hulk há bastante, eu acho que 15 anos, sei lá. Ele é mais ou menos da sua idade? É, mais ou menos minha idade. Acho que o Hulk tem 38, eu tenho 37. Então, assim, sempre foi amigo e ele sempre teve essa intenção há muitos anos que ele falava, não, vamos ser sócios. Mas como é uma operação familiar, a gente sempre teve essa trava e chegou o negócio pelo respeito que eu tenho. Eu vejo em Hulk a mesma visão, certo? Que eu tenho como empresário, não só como jogador de futebol, mas como empresário. E a gente dividiu um pouco a operação. Ficou Campina e João Pessoa como uma operação familiar, de Recife... Ah, tá. Então a sua família não é sócio da unidade de Recife, no caso? Não, mas assim... mas a gestão ficou uma gestão mais profissional lá em Recife, porque como é familiar, a gente tem existem umas diferenças aqui, João Pessoa e Campina Grande, mas Recife... Eu fiz essa sociedade e também com relação à expansão, eu tenho essa sociedade com o Hulk para frente. Então responde a minha pergunta. Expansão é o caminho, então, a ser percorrido pelo Bar do Cuscuz? Assim, a gente pensa muito, na verdade, em franquia, existem muitas propostas com relação à franquia. Já existe um modelo pré-formatado? A gente tem esse modelo já. Só tá entendendo, na verdade, o que eu tô dizendo, assim, eu preciso do reforço que o homem pare de jogar lá, acho que mais do jeito que ele tá jogando ultimamente, acho que daqui a uns 15 anos, do jeito que ele vai, meu. Mas quando ele chegar, pra gente poder dividir aí as responsabilidades e entender qual é o melhor formato. Você tá preparado para administrar uma companhia, além de um grupo? Então imagina você ter aí 10, 15 franquias de Bar do Cuscuz, você tá preparado para... Você tem noção do que é fazer a gestão de uma situação como essa?
Sim, estou preparado. Eu acho que, assim, o peso hoje que eu carrego é porque Deus me deu força para Ele carregar, permitiu. me permitiu. E, assim, eu acho que eu estou preparado. Todo dia eu trabalho muito, assim. Todo mundo, até dentro da minha casa, minha família, diz que eu sou um maluco, assim, no trabalho, porque eu acordo 6 horas da manhã e vou até e A só verdade paro. seja dita com acerto, com erros e acertos, mas você é realmente um trabalhador brasileiro. Só tem o que tem, só conquistou o que conquistou, porque em momento nenhum se furtou, se negou, nem quando alcançou uma condição privilegiada como é que você tem hoje, se comparado a outros players, mas nem dessa forma você para desse vício maravilhoso que é o trabalho. E às vezes é a resposta para muita gente que diz assim, poxa, faz uma comparação ou outra, por que fulano tem, não? Porque trabalha. Eu acho que é a receita básica de qualquer coisa. É o trabalho, depois do trabalho vem a dedicação, vem se especializar no que faz, vem sorte também, vem muitos fatores. Você falou em sociedade Hulk, e tem uma história que você precisa desmistificar de uma vez por todas aqui. Ou isso você faz agora, ou você não terá uma outra oportunidade no mundo. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Toma um chazinho. Porque ao longo da vida, Jocélio já deu nome a várias pessoas que foram responsáveis, que estiveram juntos do caminho de sucesso do Bar do Cuscuz. E eu sei que tem um cara que gosta muito de você. E eu sei que você gosta muito dele também. Mas frequentemente, pelo menos dos shows que eu assisto com ele, rapaz, ele fala, meu bar, Luan Estilizado a todo lugar, ele fala, claro que é do carinho que tem por você, e as pessoas dizem, não, Luan é sócio de Jocélio, eu já ouvi muito isso, acho que você já ouviu também. Você é sócio de Luan já foi sócio do Bar do Cuscuz. Rapaz, Luan é meu irmão, né? Porque assim, minha mãe e meu pai, apartamento na praia, tem que ter um quarto para Luan, um quarto para ele. Ainda acho hoje. que ele, a minha mãe e meu pai trata melhor Luan do que Do que a você. do que a mim. Então, assim, Luan é um irmão assim que a vida me deu, na verdade, um menino do coração gigante. Hoje a gente não tem o contato que se tinha antes. Não diga isso. Não, a gente Às se vezes fala. não tem pela agenda de Não, vocês. não tem pela. Mas quando tá junto é a mesma. Porque assim, a agenda de Luan hoje, ele tá em Graças Campina a Deus. Grande segunda, terça. E Isso. segunda e terça eu tô em Recife, estou em João Pessoa, enfim. Então a gente quase, mas assim, quando tem algum motivo para comemorar, seja aniversário, casamento, batizado, o que for, a gente sempre tá junto. E assim, é um irmão que a vida me deu. Mas é sócio ou não é sócio? Não. Essa resposta, pelo menos veio. A resposta tão esperada veio. Claro que isso aqui é tudo uma brincadeira. Existe uma sociedade de coração, o Luan sabe disso. Ele, quando comenta, ele sabe da importância que, inclusive, o Bar do Cuscuz também teve para a carreira dele. Foi uma via de mão dupla. A carreira de Luan também se notabiliza através do palco do Bar do Cuscuz também. Não só Luan, como outros artistas. E Luan foi muito importante para o Bar do Cuscuz também. Assim, eu acho que Luan, naquela época, acho que Luan, quando começou a tocar no Bar do Cuscuz, ele virou como uma referência assim, de artista, e todo mundo liga muito Luan com o Bar do Cuscuz. Isso. E assim, quando Luan, naquela época do Superstar, enfim, ele ajudou muito a marca Bar do Cuscuz. Até hoje... Ele ganhou a projeção nacional, consequentemente levou a marca... Exato. Levou a marca junto também. GG é um filho da casa também. Não, GG mora lá no Bar do Cuscuz, né? Eu costumo dizer que ele tem uma jaula que Jocélio tem embaixo do Bar do Cuscuz, é um calabouço. Aí GG mora lá. Ele é alimentado 3, 4 vezes por dia. Ele diminuiu o número da alimentação, ele emagreceu, né? Por isso que perdeu tanto, brincadeira. Mas ele mesmo se diverte com essa história de tanto que ele virou a cara do Bar do Cuscuz. E ele é muito grato por isso. GG, e como a gente é grato a GG também, um grande artista, na verdade. Assim... Todo mundo que vê GG, inclusive no meu aniversário, o Henrique Juliano estava lá e o Henrique se emocionou com o GG cantando. Né? Não sei se você sabe disso, mas assim... Não sabia. Eu já tinha ido embora nesse momento. E GG... Graças a Deus, porque eu soube que essa farra durou uns 4 dias, ainda bem que eu fico. Na verdade foi que você não queria... Foi pesada. Mas assim, eu acho que GG é um grande artista e como também os grandes... O Gustavo passou lá no Bar do Cuscuz, foi participar com o GG e ficou encantado, porque ele é um grande artista
e que cada dia mais cresça. São grandes episódios que acontecem no palco do Bar do Cuscuz, como esse, Lá acontece Gustavo Lima, de tudo. Lá acontece de tudo tanto que Dr. Ray, né, esteve no bar e foi uma outra situação nacional. Aquele episódio, a gente sabe dos bastidores, ele trouxe alguma projeção, porque ele teve, inicialmente era como algo negativo, mas a coisa tomou uma proporção que no final pareceu até mais positivo. Deus é tão bom que até uma coisa negativa fica boa. Isso. Então, foi uma coisa que... Você chegou a falar com o Dr. Ray depois? Você chegou a conhecê-lo? Não. Eu falei com ele por telefone, com o jurídico dele, na verdade, na época, no telefone. Eu tinha, na época, eu era dono lá de Ventura, como... Aula extra. Aula extra da festa. Eu era sócio da aula extra. Quanto tempo faz isso, José? Muitos anos. Faz muitos anos. Eu era sócio lá e a gente tava com um evento lá e no dia aconteceu isso. E quando foi no outro dia eu falei com o jurídico dele e com ele mesmo. Dr. Ray, porque eu acho no final das contas que aquele foi uma grande estratégia de marketing do próprio para tentar sobreviver, porque já estava meio caindo pelas tabelas, então ele usou a fama do Bar do Cuscuz até para se projetar. Ele era para ter combinado, né? Não era para ter feito. Precisava ter sido de supetão, não é isso? Josélio, eu sei que a gente meio que nesse momento falou muito do lado empresarial, vai falar ainda um pouquinho mais, porque depois dessa estrutura toda pronta, consolidada e de muito sucesso, você deu outros passos no meio empresarial também de muito sucesso que às vezes as pessoas não conhecem. E aí, sim, é um momento importante para deixar para quem está assistindo essa nossa conversa aqui curioso, saber quem é Josélio do Bar do Cuscuz, o que é que ele faz, se é só o bar só vende cuscuz ou se partir para outras coisas. Mas tem um momento também muito importante na sua vida. Josélio, e eu o conheço há muito tempo, nós somos sócios, inclusive, de uma boate aqui em Campina Grande. Ele sempre foi um menino meio danadinho, diz respeito a relacionamento, namorador, como se chama aqui no Nordeste, era namorador. Mas você encontrou uma pessoa importante, que muda a sua vida e que te dá, acho que os 2 maiores presentes que você recebeu. Sua vida, como é que foi essa mudança? Em que nível de mudança acontece depois que o casamento, que Gabi chega na tua vida? Isso ali muda tudo, né? Assim, eu acho que Gabi, para mim, na verdade, é a grande âncora, grande base da minha vida, assim, a esposa que eu chego em casa, que eu, com todo problema do mundo, ela tá ali do meu lado sempre. Meus filhos, oh, meu Deus do céu, é tudo na minha vida, assim, eu saio de casa, eu vivo no mundo, na verdade, vivo entre Campinas, João Pessoa, Recife, Fortaleza, São Paulo, enfim, rodando, mas louco para voltar, para dar um abraço no meu filho, na minha filha Você mais... sente saudade dele no dia a dia? Demais. Isso é o que mais machuca, na verdade, é minha família, ficar distante da minha família. Tem semana que eu não venho em casa, né, porque eu não consigo. Então é só pelo FaceTime, conversando com meus filhos, com minha esposa. Então isso é a parte ruim do negócio. Às vezes as pessoas dizem... É o preço que você paga. É o preço que eu pago. Fala, não, a mão de obra é difícil. Eu disse, isso aí é a parte mais fácil. A gente consegue, vai mudando ali, mexendo. Você não teme, Josélio, que você faz uma referência a seu pai tão bonita, inclusive citando da sua presença perto dele, né, em alguns momentos importantes, como de decisões, de estruturação do bar. Você não teme que essa sua vida te faça perder alguns momentos importantes junto dos teus filhos? É o grande, na verdade, assim, meu lado empresário, tem hora que eu tenho que segurar por conta que eu começo a pensar na minha família. Porque se for só pelo meu lado empresário, eu acho que eu passava um mês sem vir em casa. Então, existem várias propostas que chegam de negócio, às vezes até negócio bons, que eu digo, não consigo ir agora não, porque eu tenho que ter minha vida, eu tenho que participar, eu tenho que ver meus filhos, eu tenho que deixar meu filho na escola, eu tenho que pegar meu filho na escola. Isso. Então eu tenho que participar do crescimento dos meus filhos, porque você sabe, passa muito rápido, a vida é muito, muito rápida, e às vezes a gente tem que medir e entender como, e às vezes
esse meu lado empresário, às vezes a pessoa até esquece, assim, quando a pessoa olha, você, não, epa, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu entender, e às vezes, agora mesmo, é o momento que eu estou pensando, cara, será que isso aqui, tem necessidade de estar aqui? Porque A vida passa muito rápido, né? Passa rápido, e assim, quer ver o ruim é você chegar e sua esposa dizer que seu filho está doente e você não consegue, você está em São Paulo, você está em Fortaleza, enfim. Então isso machuca demais. Então isso aqui é um ônus do empresário. Vamos lá que tem muita coisa para eu te perguntar ainda. O Bar do Cuscuz se consolida e você fala, num momento da sua fala, você diz, poxa, uma semana... Tem um chazinho desse aqui? Chá. Providencie um chazinho, por favor, produção, para você aqui. Você fala em uma semana fora de Campina Grande. Uma semana fora de Campina Grande, talvez até mais em algum momento. Aí alguém faz assim, não, eu tenho um Bar do Cuscuz em Campina, em João Pessoa, em Recife, eu tenho a estrutura da minha família, mas o grupo Bar do Cuscuz deixou há muito de ser só as unidades do restaurante. Então, o grupo Bar do Cuscuz é o que hoje? Representa o quê? O grupo Bar do Cuscuz, assim, eu tenho uma operação, na verdade, em Recife, que é a Laicodonto, né? Que, na verdade, de orto, na verdade, é uma clínica popular, que a gente tem 6 unidades lá. Em Recife, certo? Que quem cuida dessa operação é o meu cunhado. Ele tinha loja de confecção aqui em Campina Grande, eu acho que você deve conhecer. Uhum. Tinha loja de confecção e no decorrer, quando foi crescendo as coisas, eu chamei ele para dentro da operação e hoje ele fica nessa operação. Mas como eu gosto de participar, também eu participo dessa operação lá. Então tem isso, tem shows. Hoje você é um dos grandes promotores de eventos da Paraíba. Shows que a gente tem a São João hoje, graças a Deus. Como festa, né? Sucesso. Eu tô como sócio também do maior São João do mundo. Isso, daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar como é que isso entrou também na sua vida. Tem um aleatória aqui em Campina Grande. Que é um outro restaurante de nível diferenciado, de proposta diferenciada, não de nível diferenciado, de proposta diferenciada, com cardápio que sai do regional para ir para uma coisa mais contemporânea, mais bem elaborada. Aí tem também, junto com minha esposa, que é a Imunotri, que é uma clínica de vacina, né? Ela é alergo, e eu tenho essa operação junto com ela. Acho que... Números. Quantos colaboradores hoje, se você somar todas as operações? Chuta um número, não precisa ser preciso. Acho que passa dos 1.000. Aí a gente conhece o tamanho de um grupo econômico, de um grupo empresarial e o porquê de Jocélio Costa estar me revelando que em alguns momentos precisa abrir mão de tanto tempo, inclusive de um tempo precioso como ao lado da família, para tomar conta do seu negócio, porque você queira ou não queira, quando abre mão de estar perto da família, mas você também está tomando conta da vida de 1.000 famílias. Você também é responsável pela vida de 1.000 famílias. Eu costumo usar esse tipo de discurso, de narrativa, porque foi uma vez, consultando um amigo meu, que deverá passar por esse podcast também, que eu me culpava muito, Jocélio, e eu vou te dizer isso como amigo, e eu tenho liberdade para isso, para que você diminua um pouquinho a sua culpa quando você pensar na sua família e fizer uma relação direta com o seu trabalho. Eu tenho 3 filhos, um do meu relacionamento atual e outros 2 de outros 2 relacionamentos, mais fortuitos, e que, por vezes, eu me pego pensando o porquê dessa minha distância com meus outros filhos, do tempo que eu não tenho para estar tão perto deles. E um amigo, Rossandro Klinger, psicólogo, olhou para mim e disse, não se culpe por isso. Existem vários tipos de relacionamentos na vida, inclusive de pai e filhos. E que o fato de você estar na rua todo dia, levantando, trabalhando, para produzir riqueza e, consequentemente, ajudar no sustento dos seus filhos, isso também é uma forma de amor. Eu me preocupava muito sobre, meu Deus, será que em algum momento eles vão cobrar esse amor que eu não dei? E Rossandro disse, procura se fortalecer entendendo que acordar todo dia e trabalhar também é amar. É uma forma diferente de amor, mas também é amor. E isso me deu muita tranquilidade para entender as limitações da vida,
as pessoas são diferentes, isso é praticamente uma missão, você tem 1000 famílias para tomar conta praticamente do destino delas, tem a sua própria família envolvendo suas irmãs, seus pais, que veem em você esse capitão do negócio, esse capitão do projeto pessoal da família. Então, meio que não se culpa. Eu vi que você se emocionou também. Eu me emociono quando o tema é filhos. Eu acho que não tem como ser diferente. Vamos voltar para a festa, porque quando fala em Josélio Costa, fala de festa. É impressionante. Toda a abordagem que a gente faz com ele em rede social acaba indo por esse lado. As pessoas têm muita curiosidade. Hoje você é uma referência da nova geração. Você tem seu dedo nos maiores eventos da Paraíba. Você acabou se envolvendo também como negócio, como promotor, produtor e empresário de shows. Foi o Bar do Cuscuz que te joga nesse segmento ali, por estar promovendo também dentro do Bar do Cuscuz. E o que é que representa esse segmento na tua vida, no dia a dia? Assim, quem projetou o evento entrar foi o Bar do Cuscuz. Eu entrei, na verdade, o primeiro evento, o Bar do Cuscuz entrou como patrocinador, que era uma área VIP, um grande amigo meu, Francinaldo, lá de João Pessoa. Isso, nosso capitão Francinaldo. Ele convidou para fazer o camarote Bar do Cuscuz e... Foi em que evento, você lembra? Eu acho que era algum evento do Aviões, eu acho, na época que você já era amigo de Xande na época, não? Não. Ainda não? Na verdade, Celino, eu acho que já era, eu acho que eu já tinha feito algum comercial. Eu fiz um comercial do Bar do Cuscuz com o Xande. Com o Xande, foi com a WA também na época que a gente fez um comercial. Mas eu tinha eu lembro desse comercial. Uma certa relação com o Xande também. Ele vestido de time de futebol? Era. Não era alguma coisa com futebol? Era o comercial do Pitaqueiro. Do Pitaqueiro. Exatamente. Acertava, quando o cliente acertava o placar do jogo, ganhava 5 cervejas. Outra inovação do Bar do Cuscuz. Era o Pitaqueiro, do bar com o jogo. E a partir desse dia aí, a gente começou a se envolver em evento, fazia uma festinha ali, aparecia um negócio. No próprio Bar do Cuscuz. No próprio Bar do Cuscuz, eu sempre fiz os eventos, fiz muito evento. Como eu disse aqui, fui sócio da aula extra, fazia evento no Campestre, aqui em Campina Grande, enfim. Comecei a fazer os eventos e comecei a me envolver e entrar nesse circuito, na verdade, dos shows e ter vários amigos. E isso, na verdade, Celino, a gente começou a ter uma relação e começou a fazer negócio porque estava ali. E hoje a gente tem alguns negócios aí com relação... Mas hoje quanto representa esse negócio? O seu principal negócio continua sendo o Bar do Cuscuz? Sim, sim. Continua sendo o Bar. Quanto é de paixão, tesão, porque quando se trata do setor, do segmento de evento, parece uma cachaça, um vício. Todo mundo gosta, principalmente em época de rede social. Você sempre foi um cara mais avesso à rede social, mas sabe da importância daquilo ali. Quanto é paixão, tesão e quanto é de resultado? Na verdade, o que é que eu falo de evento é o seguinte... É um segmento tão difícil, tão complexo. É um vício, na verdade. Porque, assim, é um segmento muito difícil. Para fechar uma conta de um evento, as pessoas pensam hoje, imaginam que é a coisa mais fácil do mundo. Só que a operação para colocar um evento hoje, para vender o ingresso, é muito difícil sair no positivo. Então, assim, o evento hoje, para a pessoa sair no azul, é muito difícil. Você entra dentro de um evento já com um negativo gigante, porque é muito caro. É um investimento muito alto. Contratar banda, montar a estrutura, planejamento de mídia e marketing. E com risco altíssimo. Então, assim, evento hoje não é tão fácil como as pessoas imaginam. Mas existem alguns cases hoje de sucesso, porque assim, se for festinhas, fazer uma festa aqui, outra ali, por acaso, essa daí, a probabilidade de dar errado é gigante. Já não é mais seu foco também. Não, assim, hoje são várias coisas que banda chega, vamos fazer tal evento, não quero não, deixa, passa. Não vale a pena o risco, né? Não vale a pena. Josélio, mas esse universo do evento acabou proporcionando, talvez, um dos seus maiores patrimônios, quando eu digo de marca. Hoje você faz parte da composição societária da operação maior São João do mundo. E eu chego e encho a boca para dizer isso, porque sou de Campina Grande, sou paraibano,
E sem dúvida nenhuma, nós fazemos o maior São João do mundo. Eu acho que todo grande produtor de evento, realizador de evento, queria estar nessa festa de alguma forma. Você hoje é quem determina, quem toca, coloca o dedo ali de como é que a coisa opera. Também, não negue não, também. Como é que você encontra a Arte Produções? Como é que o maior São João do mundo se torna um objetivo de vocês? Após conseguido esse objetivo, quais são os planos dessa festa? Celino, o maior São João do mundo, assim, se resume eu sou muito grato e apaixonado por Campina Grande, certo? E assim, o maior São João do mundo, a gente coloca o Bar do Cuscuz, colocava barraca lá no Parque do Povo, pavilhão lá, operação, há muitos anos, e eu participei muito do São João. E a gente, na verdade, assim, eu fui vendo assim, o potencial que o maior São João do mundo tem para Campina Grande. E como eu sou muito grato e apaixonado por Campina Grande, eu queria fazer algo diferente, que era fazer um São João diferente, o maior São João do mundo diferente, que conseguisse ultrapassar barreiras, que as pessoas dessem a importância que o maior São João do mundo tem. E quando eu vi esse potencial, conheci o João Carlos, que é meu sócio, que é da Arte Produções. Conheci o João Carlos através do irmão do Wesley Safadão, que é o Atla, no Bar do Cuscuz de Recife, na verdade. E quando eu conheci João Carlos, eu entendi o tamanho que João Carlos tinha no Brasil de estrutura de eventos. Um dos maiores empresários de shows também. De shows do Brasil, de estrutura. Ele é, assim, atende o Brasil inteiro, muito forte e, assim, e muito respeitado no Brasil inteiro. E eu comecei a ir para eventos que a Arte Produções montava. Cara, esse é o cara para Campina Grande. E chamei João Carlos para vir conhecer o São João de Campina Grande. Quando ele chegou aqui, ele ficou encantado com a cidade, com a estrutura da cidade, com o hotel, e começou a sonhar junto comigo. Dizendo, a gente consegue fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo, outro. E a gente começou a planejar, e tinha uma licitação na época, e eu disse, João Carlos, vamos entrar junto. Eu convidei João Carlos, e ele apostou nisso. E eu tenho uma história muito... na primeira entrevista, na verdade, de João Carlos, o primeiro lançamento, uma pessoa perguntou a João Carlos, disse, o que você planejou? Como foi que chegou? Você planejou? Você entendeu como era? Eu disse, meu amigo, se eu tivesse planejado, se eu tivesse feito conta, eu não estaria aqui, não. A gente veio na emoção mesmo. Por causa do tamanho da festa. Por conta do tamanho da festa, porque a festa é gigante hoje. E assim, acho que é é orgulho para mim, para João Carlos, que hoje é apaixonado tão quanto eu por Campina Grande, o tamanho que o maior São João do mundo hoje é para Campina Grande. A festa chegou num platô que agora a grande pergunta é como deixá-la ainda maior? Como conservá-la o maior São João do mundo e como fazer diferente? É possível ainda? Qual é o grande desafio? É possível, sempre fazer diferente e fazer todo ano, tentar fazer o São João ficar cada vez maior. Então, assim, a gente sempre, todos os anos, a gente tenta trazer algo diferente. Algo, atração, palco, estrutura. A gente não quer... O que eu falei há pouco, que eu nunca estou satisfeito com o meu negócio, sempre eu estou querendo crescer, fazer diferente. Do mesmo jeito, o João Carlos tem isso com São João, eu também tenho, e a gente sempre tenta fazer. Então, cada ano a gente tem, na verdade, uma responsabilidade maior, um desafio maior. Você tem 2 anos à frente da festa, vai para o 3º ano aqui agora. Realmente foram eventos que catapultaram a cidade para um outro patamar, a festa para um outro patamar, e quero, inclusive, elogiar todas as pessoas que passaram ao longo desses anos todos, cada uma deu a sua contribuição, mas vocês, indiscutivelmente, colocaram essa festa num outro patamar. Qual foi o maior artista que você presenciou chegar ali no Parque do Povo fazer a coisa tremer?
Celino, por incrível que pareça, que acho que pela minha idade, assim, acho que até o maior show, assim, que eu achei espetacular, que eu fiquei impressionado, não desmerecendo os outros artistas, Claro. mas assim, eu fui assistir um show do Alceu Valença, no Parque do Povo, e eu tava no palco, e assim, eu fiquei impressionado com o espetáculo que ele deu para Campina Grande. Do mesmo jeito, exemplo, eu não tive como, eu tenho um evento privado, na verdade, nessa época, que todo mundo comenta que é o show da Elba Ramalho também. Diz que é um espetáculo e Você nunca assistiu, né? Você eu, está eu nunca trabalhando no outro assisti porque eu evento. estou trabalhando no outro evento. Mas assim, até eu prometi esse ano para João Carlos, a gente comentando em reunião, eu disse, rapaz, João Carlos, esse ano eu vou tentar assistir o show da Elba e depois eu vou para... Porque assim, não é um show, é um espetáculo. E Então, tem mais assim, a ver, né, com a coisa tem a da ver. E assim, é regionalidade. uma coisa que me chamou, assim, particularmente o Alceu, por eu nunca ter assistido um show dele. Eu achei um espetáculo ali, a forma que ele se apresentou no maior São João do mundo. Jocélio, vocês conseguiram agregar à festa de São João uma nova estrutura, redimensionou a festa ganhou espaço. Felizmente a festa continua crescendo e infelizmente o espaço, por diversas vezes, não conseguiu acomodar todo. Essa festa consegue crescer ainda mais? Dentro daquela estrutura de Parque do Povo do que é hoje, ela consegue crescer ainda mais? É possível? Consegue. A gente tem uma parceria, na verdade, que é com a Prefeitura de Campina Grande, que assim, a gente bate muito bem as ideias e sempre compra, acho que todas as reuniões junto com a Prefeitura, com o prefeito, na verdade, ele tem muito, assim, essa parte empresarial, ele pensa grande também. Então, assim, sempre a gente está pensando, a gente já está pensando, na verdade, no próximo ano, o que é que a gente vai conseguir fazer de maior para a gente conseguir sempre estar com esse evento crescendo. Então, acho que assim, consegue sim, existem formas lá, com a ajuda da prefeitura, com o poder público, enfim, consegue. E assim, próximo ano é o último ano nosso de contrato, né? Espero passar para uma pessoa que conduza o evento ou renovar. Hoje a gente nem está pensando nesses 4 anos, mas assim, que seja outra empresa, mas deixe o evento tão grande quanto a gente está. Você está falando isso, mas eu acho que é ele mesmo que vai ficar. Ele estava dizendo, dessa sua diplomacia. Eu prometi para minha esposa que era só 4 anos. Mas... Você já viu que tudo que ele promete, você está na idade ainda do que você prometer descumprir. Tem muito chão para cumprir ainda em todos os segmentos da sua vida. Eu fui informado, nós temos pouquíssimo tempo para encerrar. E eu precisava fazer uma pergunta chave para a gente terminar essa conversa. Ainda falando nesse meio de show, tem uma situação que eu quero provocar e eu quero fazer isso sempre com meus convidados, é tentar arrancar deles algo que só vai ser contado aqui. Então, eu meio que já conheço essa história por cima, mas até bom porque eu vou ter a oportunidade de ouvi-lo. Você deixou de ficar ainda mais bem sucedido muito recentemente porque não acreditou num projeto, ou não acreditou, enfim, o que é que te levou? Conta pra gente. Vai. Deixa eu ter um chazinho. Não, essa é um brinde, porque essa é pesada. Essa é pesada. Meu Deus do céu. Celino, na verdade, eu cheguei em casa um dia e eu vim com vinho num CD, cheguei em casa, abri um vinho, chamei minha esposa, coloquei o Natanzinho Lima para tocar na TV. Natanzinho Lima. E minha esposa disse, quem danado é esse? Eu disse, eu vou comprar uma parte dessa banda. Tinha oferecido a você parte da banda? Na verdade, eu vi a banda, o Natanzinho Lima, e gostei muito. E liguei na época, isso foi, acho que foi setembro, 2024? Agora, 2024, agosto, eu acho. E liguei para o empresário dele, para o dono da banda, um dos sócios, que é o Lanús, que eu tinha contratado, na verdade, outra banda dele, que era o Heitor Costa, no São João.
E eu vi que ele estava com esse artista e gostei muito do artista e liguei para o Lanús. Lanús, eu tenho interesse de comprar uma parte do Natanzinho. E o Lanús disse, na hora, José, te vendo. Eu disse, mas e o Heitor? Eu disse, não, o Heitor já estava bem mais posicionado no mercado e o Lanús disse, não, vamos conversar. Eu estou vindo de Aracaju, vou passar por Campina Grande para a gente conversar sobre isso. Aconteceu alguma coisa, um imprevisto com o Lanús me ligou e disse, José, infelizmente eu não vou poder passar por Campina Grande não, me atrasei aqui, tive um imprevisto e vou ter que ir para Fortaleza. E essa ida para Fortaleza, ele foi, na verdade, ele me ligou na conversa também, ele falou com relação ao escritório, enfim, e eu falei que na época, que os meninos da Camarote Shows estavam querendo artista, e ele disse que ia conversar com o Átila, que é o irmão de Wesley. E nessa ida para Fortaleza, o Wesley foi lá. Se tornou sócio. Que era você. Quando eu voltei ao normal, assim, que eu liguei para Lanús disse, encontrei com o Lanús em Fortaleza. Lanús, e aí? Rapaz, eu assinei com Wesley. Não dava nem para brigar. Aí eu disse, como é que eu ia brigar? Perdi o Natanzinho Lima para o Wesley é sócio hoje, o Wesley, o Átila, é sócio do Natanzinho Lima. E até hoje, os meninos me encontram hoje dentro dos camarins e dizem, só aqui, ó, era para ser sócio. E quando eles falam hoje o cachê do Natanzinho Lima... Esse que eu ia perguntar, quanto custa um show do Natanzinho Lima hoje? R$600 mil. Não fale não, meu Deus do céu. Não faça isso. Eu resolveria tantos problemas na minha vida, só um show desse. Dá uma dor no meu coração, assim, mas assim... Diz uma história que diz que o cavalo não passa selado 2 vezes na sua frente. Você acredita que outra situação dessa pode acontecer? Por favor, não perca. Não, mas Deus é tão bom que vai passar a segunda. Mas assim, foi eu conto essa história, os meninos brinca com minha cara aqui nos camarins, dizendo, olha, quem era para ser teu sócio, Natanzinho? Eu digo, era para ser, mas agora... Eu digo, olha, não falo de cachê perto de mim, eu não quero nem saber quanto é que estão faturando. Quero nem saber quanto é que estão faturando para eu não passar uma semana sem dormir. Isso aí. Mas para a gente encerrar em altíssimo estilo, já agradecendo a todo mundo que acompanhou, se Jocélio do hoje tivesse que voltar no tempo e conversar com o Jocélio do início, dos 13, dos 14 anos, o Jocélio mais novo, que começou todo o processo, o que você diria a ele? Você agradeceria? Você reconheceria? Você puxava a orelha? O que você diria ao Jocélio mais novo? Celino, assim, eu dava parabéns, na verdade, por toda garra e força de vontade que o Jocélio de antes, com o Jocélio de hoje, na verdade, com muito mais experiência, mas assim, puxava a orelha também, porque assim, o Jocélio de antes era muito na lata, assim, ele não pensava. Hoje você está mais polido. Hoje eu recebo alguma coisa ali, tento entender o outro lado. Processo, porque assim, hoje a gente tem que não só olhar o nosso lado, a gente tem que olhar o outro lado também. E às vezes acontece alguma coisa que chega pra gente e não é daquela forma. Então, não adianta, você tem que processar, você tem que entender o outro lado. E assim, o Jocélio de antigamente já partia para briga. E agora hoje eu tento o máximo, não sou perfeito, certo? Não sou perfeito, mas eu tento o máximo ali pensar, refletir, entender o outro lado, para tentar tomar a melhor decisão, sem machucar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Sempre sou muito grato a Deus, grato à minha família, grato a todos os clientes que vão no Bar do Cuscuz, porque o Bar do Cuscuz é o que é por conta de todos os clientes que consomem, que estão lá, que defendem a marca. Tem gente que defende e veste a camisa do Bar do Cuscuz. E assim, uma coisa que eu tenho, Celina, assim, de gratidão é a meu pai, que se não fosse todos os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui. Sempre meu pai foi muito ali, ó, você vai ter que fazer assim, assim,
você não faça dessa forma. E eu sempre segui. E para essas pessoas jovens hoje que estão ouvindo esse podcast aqui, é dizer o seguinte: trabalhe, respeite seus pais, que vocês vão longe. É isso aí. Jocélio, para terminar definitivamente, se defina, respire fundo e se defina em uma palavra. Pera, Celino, foi pesado. Respire fundo e defina-se em uma palavra. Coragem. Cara, obrigado. De verdade, eu tenho certeza que como você é Midas, que eu falei, você vai acabar também se tornando um Midas nesse projeto, que será um projeto de sucesso, se Deus quiser. Obrigado mesmo. Obrigado, Celino. Tamo junto. Acompanha aí.